bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar numa obra que, nossa, definiu um gênero, Da Terra à Lua, de Júlio Verne. A nossa fonte principal são alguns trechos que a gente selecionou desse clássico, né? O cenário é bem específico, América logo depois da Guerra Civil, e temos um grupo peculiar, o Clube do Canhão de Baltimore. Eram especialistas em artilharia, sabe? Muitos ex-militares improvisados, gente que veio do comércio, da indústria. Exato. E que de repente se viram assim num tédio profundo com o fim da guerra. E homens marcados pela guerra, literalmente, né? O livro fala de muletas, pernas de pau, braços artificiais, até crânios de metal. Tem uma estatística que arrepia um pouco. Ah, sim. Um braço para 4 pessoas e apenas 2 pernas para 6. É bem gráfico. Mostra o custo humano daquele conflito de forma bem direta. Pois é, e aí fica a questão. O que fazer quando sua especialidade é a guerra, a destruição, e não tem mais guerra? Daí surge a faísca para a nossa exploração de hoje. A ideia, assim, maluca, audaciosa, de disparar um projétil para a Lua, tripulado. Uma ideia que só poderia surgir naquele contexto, né? De excesso de energia e falta de propósito. Exato. Então, a nossa missão aqui é desvendar não só a trama, mas as ideias fascinantes, a ciência do século XIX que está ali por trás e essa ambição toda. Vamos começar a destrinchar isso. Então, esse Clube do Canhão era o centro da inovação bélica, né? Mas agora, sem guerra, eles estavam se sentindo inúteis e tinham um orgulho meio sinistro, não? Totalmente sinistro. Eles se gabavam quando o número de mortos numa batalha era 10 vezes maior que o número de balas de canhão usadas. Mediam o sucesso pela letalidade. A paz para eles era quase um insulto, uma estagnação. As falas que o Verne coloca na boca deles são bem reveladoras disso. Muito. O Tom Hunter lamenta a existência fastidiosa. O Bilsby, que não tinha os braços, sente falta da emoção de testar canhão no inimigo. O coronel Bloomsbury reclama de adormecer numa deplorável inatividade. E tem o J.T. Maston, uma figuraça, né? Com crânio de gutapercha, tipo uma borracha natural, e um gancho de ferro no lugar da mão, ele estava frustradíssimo por não poder testar o morteiro novo dele. Era quase uma tortura para eles, essa inatividade. E essa busca desesperada por um objetivo leva a umas ideias bem extremas, né? Chegaram a pensar em ir lutar na Europa. Sim, mas desistiram porque seria fazer balística em proveito dos estrangeiros. Olha o nível do nacionalismo ali também. E o Maston até fantasia em provocar uma guerra nova. É um retrato interessante dessa mentalidade, né? Precisavam de um projeto grandioso. A tensão estava no ar, o clube podia até acabar. E é nesse ponto que o Impey Barbicane, o presidente, numa figura descrita como fria, calma, metódica, um Yankee feito de uma única peça. Bem calculista, né? Isso. Ele convoca uma reunião crucial, promete algo que ia interessá-los vivamente. Imagina a expectativa que isso gerou no clube. E a reunião em si já é um espetáculo. O salão decorado com armas, colunas de canhões, lustres feitos de revólveres, o Barbicane sentado numa cadeira que parecia um morteiro gigante. O Verne sabia criar uma cena, né? Sabia muito, ele prepara o palco direitinho. Barbicane começa reconhecendo essa inquietação toda, esse desejo por ação, talvez até por guerra, mas aí ele propõe um caminho diferente. Ele sugere canalizar toda aquela energia, todo aquele conhecimento de balística para uma grande experiência científica. Algo que fosse, assim, digno do século XIX e daquele espírito americano que o Verne tanto admirava. E aí vem o momento chave. A bomba. Barbicane revela o plano secreto dele. Enviar uma bala para a Lua. A reação é explosiva. O livro descreve gritos, aplausos, o chão tremendo. Diz que nem todas as armas do salão disparando juntas fariam tanto barulho. Que cena! Barbicane carregado nos ombros em triunfo. Isso diz muito sobre o espírito da época que o Verne queria capturar, né? Essa sede por feitos inéditos, por ir além. E a ideia pega fogo. Não só no clube, mas no país inteiro e até fora. Milhares de jornais começam a debater, sociedades científicas oferecem grana, apoio. Nos Estados Unidos vira quase uma febre nacional, né?
Barbicane vira tipo um herói, o Washington da ciência. Exato. Mas, curiosamente, o Verne nota que na Europa, especialmente na França, a terra natal dele, a reação provavelmente seria de zombaria, de piada. Talvez uma crítica velada ali. Pode ser. E ele mencionou o Observatório de Greenwich, na Inglaterra, negando a possibilidade. O texto atribui isso à inveja inglesa. Uma alfinetada. Bem típico do Verne essas observações. E é legal como ele não joga a ideia no vazio. Ele intercala a história com um resumo do que se sabia sobre a Lua na época. Sim, ele dá o contexto científico, né? Não é só a fantasia pura. Isso, ele faz tipo uma mini aula de selenografia. Fala desde as ideias antigas, quase mitológicas, até os avanços reais. Tales de Mileto entendendo que a Lua só reflete a luz do Sol, Aristarco explicando as fases. A rotação síncrona, porque a gente vê sempre a mesma cara da Lua. Exato, notada por um tal de Barosio. Aí ele passa por Copérnico, Tycho Brahe, até chegar em Galileu e o telescópio que mostrou as montanhas na Lua. Ele até cita as diferentes estimativas de altura dessas montanhas feitas por Evelio, Riccioli. E em uns tais de Beer e Meudler, que mapearam milhares de pontos. A montanha mais alta com quase 7.400 metros. Bastante coisa? Para a época, era um conhecimento bem detalhado que ele estava trazendo. E ele toca num ponto crucial para a história, a atmosfera e a água. Assim, a falta de refração da luz das estrelas na borda da Lua indicava para eles que quase não tinha atmosfera, né? Exatamente, e sem atmosfera significativa, a conclusão lógica era que não teria água líquida. Seria um mundo seco, morto. Qualquer habitante precisaria de um organismo especial, como diz o livro. Essa base científica, mesmo que hoje a gente saiba que é mais complexa, era fundamental para dar verossimilhança ao projeto no livro, né? Com certeza. Verne estava dizendo, olha, a ideia é doida, mas vamos ver como a ciência da época poderia tentar fazer isso acontecer. Então vamos aos desafios técnicos, que não eram poucos. Barbicane monta a comissão. Primeiro pepino, velocidade. Como atingir 12.000 jardas por segundo? Isso dá quase 11 quilômetros por segundo. 11. E o recorde da época era um canhão que chegava a 800 jardas por segundo, uma diferença, assim, brutal. Como resolver isso? E para complicar, eles queriam que o projétil fosse visível da Terra. Isso significava precisar de um telescópio gigantesco, com uma ampliação de 48.000 vezes, algo impensável para conseguir aproximar a Lua a ponto de ver algo de 9 pés, uns 2,7 metros. E essa necessidade de ser visto acaba definindo o tamanho do projétil, então. Exatamente, diâmetro de 9 pés. E aí vem a questão do material. Que não podia ser ferro fundido comum, né? Seria pesado demais. Muito pesado, precisavam de algo leve e resistente. A solução que Verne encontra é o alumínio, que na época era tipo um metal quase precioso, caríssimo. Só o custo do alumínio estimado já era uma bolada, né? Mais de 170 mil dólares da época. Uma fortuna. Isso mostra o nível de investimento e tecnologia de ponta que o projeto exigia na ficção do Verne. E o canhão, o tal Colombiad. Ah, o canhão. As regras normais de artilharia diriam que para um projétil de 9 pés, o canhão teria, sei lá, uns 225 pés de comprimento. Totalmente insuficiente. E o Barbicane propõe o quê? Novamente, algo monumental. Um canhão de 900 pés de comprimento, quase 300 metros. 300 metros de canhão. Como construir um negócio desses? A ideia dele é genial na concepção. Em vez de tentar forjar e montar um tubo desse tamanho, ele propõe fundir direto no chão, dentro de um poço gigantesco, usando a própria terra como molde e como reforço estrutural. Usar a resistência do terreno. Esperto. Muito. Seriam 68.000 toneladas de ferro fundido, engenharia numa escala épica, mesmo que fictícia. Totalmente. E o último grande desafio técnico, o que ia dar o impulso, o propelente. Pois é, pólvora comum. Precisaria de 1,6 milhões de libras. Geraria uma pressão assim incontrolável, bilhões de litros de gás. Impossível. Qual a solução? Uma invenção relativamente recente na época, algodão pólvora, piróxilo, ou guncoton.
Era umas 4 vezes mais potente que a pólvora negra, mais estável. Mais seguro, talvez. Em teoria, sim. E precisariam de só 400 mil libras, ainda assim uma quantidade absurda. A empolgação do J.T. Maston com essa solução é tão grande que o livro diz que ele abraça o Barbicane com a violência de um projétil. É o puro suco do entusiasmo tecnológico. Mas claro, um projeto desse tamanho, tão disruptivo, não ia passar batido, né? Tinha que ter oposição. Com certeza. E aí entra o capitão Nichols, um rival antigo do Barbicane. Nichols era da indústria de blindagens, Barbicane da de projéteis, aquela velha disputa, escudo contra espada. E o que ele faz? Ataca o projeto publicamente nos jornais, questiona a ciência, a segurança. E se o projétil cai de volta? Ele pergunta. E não fica só na palavra, né? Não mesmo. Ele bota dinheiro na mesa. Faz uma série de apostas contra o sucesso. $2.000 que o canhão não funciona, 3.000 que o projétil não chega na Lua, 4.000 que não volta, até 5.000 que o Barbicane não sobrevive. Total de $14.000. Uma bela grana pra época. E o Barbicane? Aceita tudo, com aquela calma fria dele. Isso aumenta a tensão na história, claro. Enquanto isso, a parte científica continua avançando na narrativa. O Observatório de Cambridge calcula a janela de lançamento ideal. Isso, precisava ser no dia 1º de dezembro do ano seguinte, numa hora, minuto e segundo exatos, para chegar na Lua quando ela estivesse bem no alto do céu, no zênite. A precisão astronômica era fundamental e o local. Tinha que ser entre as latitudes 28 graus norte e 28 graus sul, para facilitar o tiro reto para cima, né? Exatamente. O que nos Estados Unidos significava Texas ou Flórida. Só eles tinham território nessa faixa. E aí começa uma disputa regional daquelas. Verne retrata isso com muito humor, né? Lobbying, cidades texanas se unindo contra a Tampa, na Flórida. E até a sugestão maluca do Maston de invadir o México para conseguir o lugar perfeito. Haha, como o Barbicane resolve isso? Pragmaticamente. Ele escolheu a Flórida porque lá só tinha uma cidade candidata, Tampa. No Texas, eram várias, ia gerar mais briga interna. Os texanos devem ter ficado furiosos. Ficaram. Foram expulsos de Baltimore e ainda soltaram uma provocação, que a Flórida, sendo tão estreita, ia se despedaçar com o tiro. A resposta da Flórida foi épica. Pois bem, que se despedace. Mostra a empolgação e o orgulho local. E o dinheiro para tudo isso? De onde veio? De uma subscrição pública global. Foi um sucesso estrondoso, arrecadou mais de $5 milhões da época. E o Verne faz questão de frisar. Era doação pura, sem expectativa de lucro. Era o mundo investindo num sonho. Incrível. E aí começa a construção para valer? Sim, Barbicane e a equipe vão para a Flórida, escolhem um lugar chamado Colina das Pedras. Uma cidade temporária brota ali do nada, constroem até uma ferrovia rapidinho. E a escavação do poço de 900 pés. Deve ter sido um trabalho de Hércules. E foi. Verne detalha as dificuldades, lençóis d'água que exigiram bombas e ar comprimido, um desabamento que matou gente e atrasou a obra. Ele não foge dos desafios para mostrar a escala monumental daquilo. E a fundição do canhão. Essa parte é descrita de um jeito quase vulcânico, né? Totalmente. 1.200 fornos derretendo 68 mil toneladas de ferro, tudo escorrendo junto para o poço central, o chão tremendo, vapores subindo. É uma imagem muito poderosa da indústria dominando a natureza. E depois, semanas para esfriar, tirar o molde interno, polir por dentro. Nossa, ok. O trabalho minucioso. Quando finalmente fica pronto, Nichols, o rival, reconhece a derrota na primeira aposta e paga os $2.000. Ok, canhão pronto, tudo certo para lançar a bala gigante para a Lua, mas aí. Aí vem a grande reviravolta. Um telegrama de Paris. Um sujeito chamado Michel Ardan. O que ele queria? Primeiro, pedia para mudar o formato do projétil de esfera para um cilindro com ponta cônica. E segundo, anunciava: partirei dentro. Opa! Como assim? Exato. A reação inicial nos Estados Unidos foi de incredulidade total. Acharam que era trote, uma piada, um humbug, como diziam. Mas o cara existia mesmo? Existia.
Confirmaram que ele estava vindo no navio Atlanta. Ele chega em Tampa e confirma pessoalmente para o Barbicane. Sua intenção absolutamente decidida era ir para a Lua dentro do projétil. E quem era esse Michel Ardan? Que tipo de pessoa faria isso? O Ardan é o tempero da história. Verne o descreve como uma figura excêntrica, carismático ao extremo, impulsivo, cheio de jogo de cintura, espirituoso, um boêmio do País das Maravilhas. Ele é o oposto do Barbicane. Se Barbicane é o cérebro frio, Ardan é o coração aventureiro. Perfeito. Ele injeta aventura, humor, um otimismo contagiante num projeto que até ali era puramente técnico, quase frio. Talvez ele represente o espírito aventureiro francês que Verne queria contrastar com o pragmatismo americano. Ele não quer ir só pela ciência, ele quer ir pela aventura. E ele tinha lábia, né? Conquistou a multidão fácil. Demais. Organizaram uma reunião pública gigantesca para ele falar. Ele encanta todo mundo com charme, piadas, minimiza os perigos, compara a velocidade da viagem com a dos planetas, diz que distância é uma palavra vã, um showman. E ele tem um embate com o Nicoles nessa reunião, né? Tem sim. Nicoles, disfarçado no meio da multidão, desafia ele. Questiona a falta de atmosfera na Lua, cita os sábios, fala dos perigos reais, o choque do lançamento, o calor, os meteoros. E como o Ardan responde? Com uma confiança inabalável na engenharia americana, mais piadas, só respirarei nas grandes ocasiões e um otimismo que levanta a galera. Ele não nega os perigos, mas encara de um jeito tão audacioso que inspira todo mundo. A multidão acaba expulsando Nicoles. Que virada! E depois disso, Ardan e Nicoles? Pois é, o mais incrível é que, depois desse confronto e de um desafio para duelo que acaba não acontecendo direito, o Ardan consegue convencer o Nicoles a ir junto na viagem. Ele transforma o maior inimigo em companheiro de aventura. Então a tripulação está formada. Barbicane, o engenheiro, Nicoles, o cético prático que foi convencido, e Ardan, o aventureiro sonhador. Que trio! Exatamente. E com passageiros a bordo, o projétil não podia ser mais uma simples bala. Tinha que virar um vagão projétil, né? Com espaço e suporte à vida. Isso, redesenhado para ser cilindro cônico, para ter mais estabilidade. E o interior. Verne pensa em tudo. Como era por dentro? Ele descreve um sistema de amortecimento super engenhoso, com água e umas divisórias que quebravam para absorver o tranco inicial. Paredes acolchoadas com couro e molas, 4 janelinhas vigias de vidro bem grosso com tampas para proteger. E o ar? Como respirariam? Um sistema de regeneração de ar baseado em química real da época. Usava clorato de potássio para gerar oxigênio e potássio cáustica para absorver o gás carbônico. Tinha até iluminação e aquecimento a gás. E, claro, comida para viagem. É quase uma mini nave espacial do século XIX. Totalmente. E para testar tudo isso, quem foi a cobaia? Tinha que ser ele, J.T. Maston. Claro! Passou 8 dias selado lá dentro e saiu triunfante e mais gordo. Parece que as provisões eram boas. Bom, com o vagão projétil pronto e testado, os preparativos finais devem ter sido tensos. Muito. O telescópio gigante ficou pronto lá no Colorado para poderem observar a viagem. E a operação mais delicada de todas, carregar o Columbia com as 400.000 libras de algodão pólvora. Imagina o cuidado. Extremo cuidado. Feito em cartuchos, transportados em caixas fechadas por operários descalços à noite, só com luz elétrica e fios conectando tudo a um gatilho elétrico a quilômetros de distância. Uau! E aí o projétil foi colocado lá dentro? Com guindastes cuidadosamente baixados sobre a carga explosiva, os 3, Ardan, Barbicane e Nicoles, agora amigos, se despediram do pessoal em terra. E chegou o grande dia, 1º de dezembro. Sim, Verne descreve uma multidão estimada em 5 milhões de pessoas, vinda de toda a América para a Flórida. É uma imagem muito forte de união nacional em torno daquele feito. A tensão, a expectativa. A lua nascendo, o hino Yankee Doodle cantado por milhões.
Deve ter sido emocionante. Pura emoção. Aí os três entram no projétil, a tampa é fechada, silêncio total na multidão, o engenheiro Murchison no cronômetro, contagem regressiva. E às 22 horas 46 minutos e 40 segundos... Murchison aperta o botão e o que se segue é uma detonação espantosa, inaudita, sobre-humana. A terra treme, um clarão imenso, fogo, fumaça. E por um instante, eles veem o projétil cortando o ar e sumindo no céu. Que clímax! E lá dentro, como foi o arranque para eles? Um caos inicial. O livro diz que eles perderam a consciência por uns 20 minutos. Mas o sistema de amortecimento funcionou. Quando acordam, estão vivos no espaço. E a visão pelas janelinhas? Deve ter sido de tirar o fôlego. Eles abrem as vigias e veem a Terra diminuindo, virando um crescente azulado lindo. E a Lua, do outro lado, crescendo, espetacularmente brilhante no vácuo absoluto. Verne consegue passar essa sensação de pioneirismo, de estar realmente lá fora. E eles logo percebem algo estranho, né, sobre a velocidade. Sim, percebem que a velocidade inicial foi maior do que o planejado. Eles até cruzam com o que eles acham que é um segundo satélite da Terra, um corpo pequeno que ninguém tinha visto antes. Isso já indica que talvez eles errem o alvo. E tem a cena da falta de peso, quando cruzam o ponto onde a gravidade da Terra e da Lua se anulam. Isso, a 78 mil léguas da Terra. Verne descreve cenas bem curiosas, quase cômicas, com objetos flutuando, eles mesmos flutuando dentro do projétil. É uma tentativa de mostrar os efeitos reais do espaço, com a ciência da época. E enquanto se aproximam, eles observam a Lua de perto com binóculos. Observam sim, descrevem crateras famosas, como Tycho, com aquele sistema de raios brilhantes que saem dela. Veem montanhas nos polos que parecem cobertas de neve congelada. Isso levanta de novo o debate lá dentro. Sobre a vida na Lua. Exato. Teria havido água, ar. Barbicane, o cientista, argumenta que sim. No passado, talvez com seres parecidos conosco, mas que a Lua envelheceu e morreu geologicamente muito antes da Terra. Nichols, o prático, duvida. E Ardan... Ardan, claro, mantém o otimismo, sonha com civilizações lunares. Mas aí vem a grande surpresa da viagem. Eles não vão cair na Lua. Não. Eles percebem que estão passando rápido demais, perto demais. A gravidade da Lua os captura, mas não para uma queda. Eles entram numa órbita elíptica ao redor da Lua. Viraram um satélite da Lua, como diz o Ardan. Lua da Lua. Exatamente. Uma reviravolta completa no plano. E essa órbita forçada acaba permitindo que eles vejam o lado oculto, né? Sim. Durante a passagem pela face que nunca vemos da Terra, que estava em escuridão total, acontece um evento chocante. Um meteoro, um bólide, explode bem perto deles. Nossa! E isso ilumina o lado oculto. Por um instante. E nesse clarão rápido, eles têm vislumbres do que eles parecem ser mares, oceanos, florestas. Coisas que hoje sabemos que não existem lá, mas que na ficção do Verne servem para aumentar o mistério do lado oculto. Mas eles observam algo mais concreto também, né? Observam. Ainda na parte escura, eles testemunham uma erupção vulcânica ativa, perto do paralelo 45 Sul. Isso prova, na história, que o interior da Lua ainda tinha calor, não estava totalmente morto, geologicamente. Verne usando a ficção para especular sobre o desconhecido. Ok, então eles estão presos em órbita. O que fazer? Decisão ousada. Eles tinham foguetes a bordo que eram originalmente para frear a queda na Lua, para amortecer o pouso. Certo. Eles decidem usar esses foguetes para fazer o contrário. Tentar causar uma queda, quebrar a órbita no ponto mais próximo da Lua, o perilúnio, e serem arremessados, de volta para a Terra. Uma aposta arriscadíssima. Disparam os foguetes. E enquanto isso acontece lá em cima, aqui na Terra... Por uma coincidência incrível da Marinha Americana, a corveta Susquehanna está fazendo sondagens no Oceano Pacífico e no dia 12 de dezembro, à 1h17 da manhã, eles veem um bólide enorme em chamas caindo no mar bem perto do navio. Quebra até uma parte da proa. E eles reconhecem na hora. A tripulação grita. São eles que voltam! A notícia é telegrafada para o mundo todo. Imagina a comoção. Mas aí surge a dúvida.
Caiu mesmo? Ou ainda está em órbita? Porque o pessoal do observatório, o Mastenites e outro astrônomo, tinham perdido o projétil de vista quando ele passou para o lado oculto. Exato. Rolou até uma briga feia entre eles no observatório sobre se ainda viam ou não, mas o telegrama da Susquehanna parece resolver a questão. Caiu no Pacífico. Só que, onde exatamente? O Pacífico é imenso e a profundidade ali era abissal. Quase 4 milhas de profundidade, mais de 6.000 metros. Como achar uma agulha num palheiro submarino? Uma operação de resgate super complexa é montada. Voltam para o local, marcado por uma boia, levam equipamentos especiais, ganchos, escafandros, até câmeras de mergulho pressurizadas. E o J.T. Maston, coitado, tá a bordo do navio de resgate, desesperado para encontrar os amigos. Ele, o engenheiro Murchison e o comandante Bloomsbury descem na câmara de mergulho. E as buscas? Dias e dias de buscas. 23, 24, 25, 26 de dezembro. Nada. A esperança vai diminuindo. O ar dentro do projétil já devia estar acabando. Maston insiste, mas no dia 29 o comandante ordena o retorno. A missão parecia ter fracassado. Que agonia! Mas aí, quando o navio já estava se afastando, às 10 da manhã do dia 29, um marinheiro grita: avistou uma boia! Diferente. Não me diga que era. Era o projétil, flutuando na superfície, com uma bandeira americana ainda presa no topo. O alumínio oco o tornou mais leve que a água que deslocava e ele simplesmente subiu. Que sorte inacreditável! E o Maston? Desmaia de emoção ao ver aquilo. E quando chegam perto, como estavam os três lá dentro? Ah, essa é a cena final clássica do Verne. Os botes se aproximam, veem que uma das vigias está quebrada, Maston espia lá dentro e encontra Barbicane, Nichols e Ardan calmamente jogando uma partida de dominó. Depois de tudo isso... É o toque de humor resiliência britânica. Quer dizer, americana e francesa, no caso. Exatamente. Uma fleuma impressionante. O retorno deles deve ter sido apoteótico. Imagina, Baltimore em festa, Barbicane com seus apontamentos de viagem prontos. A expedição, mesmo sem pousar na Lua, trouxe conhecimento real sobre o satélite, sua formação, seu estado atual. E para celebrar, um banquete nacional. Organizado pelo Clube do Canhão, com mesas postas em todas as estações de trem dos Estados Unidos, ligadas por trilhos temporários. Os três heróis viajaram num trem especial por 4 dias, sendo aclamados pelo país inteiro. A aventura termina, mas a ambição continua, né? O livro termina falando da criação de uma nova sociedade. Isso, a Sociedade Nacional de Comunicações Interestelares. Barbicane presidente, Nichols vice, Maston secretário, Ardan diretor, com um capital de 100 milhões de dólares, sugerindo que aquilo era só o começo. Novas viagens viriam. E assim a gente fecha essa nossa exploração dessa obra incrível, visionária. Vimos a ambição nascendo do tédio pós-guerra, o planejamento meticuloso, superando desafios técnicos que pareciam impossíveis para a época. A chegada do Ardan, mudando tudo, trazendo o fator humano, a aventura. A viagem em si, cheia de imprevistos, descobertas inesperadas, a órbita maluca. E o resgate, né? Quase inacreditável, com aquele final impagável. O que mais te marcou nessa história toda? Para mim, o que realmente se destaca é essa mistura fantástica da ciência que se conhecia no século XIX, balística, astronomia, química, com uma imaginação que não tinha limites. As soluções de engenharia que o Verne propõe, tipo o amortecimento do choque, a regeneração do ar, mesmo que na prática fossem ficcionais nos detalhes, mostram uma tentativa muito séria de pensar sobre problemas reais da exploração espacial, muito, muito antes dela acontecer de fato. É um vislumbre poderoso da mentalidade da época, dos sonhos tecnológicos que eles tinham. É verdade. E fica aquela reflexão, né? Verne escreveu isso mais de 100 anos antes do homem pisar na Lua. Até que ponto essa visão dele, tão detalhada, quase profética em alguns pontos, não só antecipou o futuro, mas talvez tenha até ajudado a inspirar a corrida espacial? Difícil saber, mas é interessante pensar. Com certeza. E hoje, pensando nos nossos tempos,
Quais seriam as nossas viagens à Lua? Aqueles projetos super audaciosos que parecem impossíveis agora, mas que estão sendo sonhados e planejados nas fronteiras da ciência, da exploração. Fica aí a pergunta para a gente pensar um pouco. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração aprofundada. Até a próxima!